Graças e paz, igreja. Mais uma vez, motivo de alegria poder estar aqui, louvando, adorando ao Senhor com a igreja. Mais uma vez, depois de uma semana, de lutas, de livramentos, de sustento, de cuidado, de provações, de tentações. A gente pode estar aqui com o povo de Deus junto, se alegrando, ouvindo a sua voz, orando, suplicando. Isso é bênção do Senhor em nossas vidas, né? É um privilégio criacional que o Senhor deixou para nós. E vamos dar continuidade, né? A esse processo no mês da juventude. Estamos estudando o livro de Jonas. Estamos vendo como essa mensagem é forte no livro de Jonas, né? A salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. E a gente vem de uma jornada que a gente tem visto alguns elementos, né, que Deus trabalhou ao falar dessa salvação. No primeiro domingo, a gente viu a jornada de Jonas de desobediência, né, e a tempestade que ele causou na vida dele, na vida de outras pessoas, porque ele resolveu desobedecer, não é isso? E a gente viu que, embora a desobediência do profeta, a salvação vem do Senhor. E ele produziu ali naqueles marinheiros, usou aquele momento para levar a salvação para os marinheiros e produziu temor e obediência na vida daqueles marinheiros. E através disso eles conheceram a salvação. Olha que interessante, até quando a gente faz o que não presta, o Senhor é tão soberano que age na situação. E aí a gente avançou no segundo domingo e a gente viu o segundo capítulo, não é isso? O segundo capítulo inteiro, que contém a oração de Jonas dentro do peixe. E a gente viu o relato de Jonas do que aconteceu depois que ele foi lançado ao mar. A agonia de Jonas naquele processo de afogamento. Ele praticamente chegando perto das trancas da morte, não é isso? E a gente aprendeu que o Senhor é muito bom, é misericordioso, é soberano. A gente desobedece, Ele manda a disciplina. Mas o motivo dele fazer isso conosco é como um bom pai que ama seu filho e no fim das contas ele quer salvar o seu filho. E a gente viu como a salvação vem do Senhor e é esta salvação que nos livra da morte. Não é isso? O oposto de bom na Bíblia não é ruim, né? O oposto de bom da Bíblia é morte. Então quando a gente desobedece ao Senhor, lembra de Adão? Tudo foi bom. Adão, não é bom você estar só, não coma daquilo ali, cuidado, é morte. Jonas resolveu desobedecer, mas mesmo assim Deus foi tão bom que a sua disciplina, a tempestade, livrou ele da morte. Mas para isso ele teve que clamar, ele teve que orar. E agora, irmãos, nós vamos avançar para o terceiro episódio, tá certo? Não menos eletrizante do que os últimos, né? Não menos empolgante que os últimos, e você vai ver como Jonas continua querendo nos ensinar a respeito dessa salvação, tá certo? Contando esse testemunho dele. E eu queria convidar a igreja para o protocolo, não é isso? Vamos ficar em pé, vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo 3, um capítulo breve, né? Jonas 3, do versículo 1 ao versículo 10. Quem achou, amém? Amém. Glória a Deus. Quem não achou, misericórdia. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Então eu vou ler na NVI. Se tiver alguma diferença para a sua tradução, é só questão de tradução mesmo. Jonas 3, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco.
Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Amém? Baixe sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo poder da tua palavra, Senhor Deus, o poder salvador, transformador. Então nós te pedimos, Pai, que essa noite, essa mesma palavra opere em nossas vidas, opere em nossos corações, transformando, Senhor Deus, ampliando, trazendo a tua salvação, Pai. Que o Senhor possa estar nos falando através desse texto e que possamos sair daqui transformados, Senhor Deus, edificados para aplicar cada lição em nossas vidas, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Meus irmãos, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de assistir a uma transformação poderosa na vida de alguma pessoa. Eu não sei se aqui na igreja vocês já tiveram a oportunidade de trazer alguém para dar um testemunho, né? E a gente ficar assustado de como aquela pessoa era antes de Jesus e como ela se tornou depois de Jesus. Talvez vocês tenham exemplos aqui dentro, né? E às vezes tem casos que a gente vê, acompanha. Tem aqueles casos, inclusive, que você pode até duvidar antes daquela pessoa conhecer a Jesus, que aquela pessoa pode chegar a conhecer a Jesus. Em 20 anos de missões urbanas, isso é muito comum acontecer, né? Dependendo do perfil das pessoas, né? A gente duvidar do poder de transformação do Senhor na vida de alguém, concorda? Gente, quando a gente fala aqui dos ninivitas, essa mudança era algo muito duvidoso mesmo. O povo ninivita era conhecido. Se você abrir o seu livro de história, um livro de história que fale sobre história geral, e você for olhar a história dos assírios, você vai ver que eles eram muito, mas muito conhecidos pela sua maldade. Eles tinham uma política muito violenta de dominação. Eles tiveram uma habilidade, digamos assim, eles desenvolveram armas, digamos assim, avançadas para a época deles. E a partir daí eles começaram uma campanha de domínio, invasão e guerra. E eles eram conhecidos pelo método violento deles de invasão e dominação. Eles empalavam os seus inimigos, para vocês terem noção. Empalar é quando você pega uma estaca, deixa ela bem pontuda, finca no chão bem firme, pega o seu inimigo, abre as pernas e finca ele na estaca. Eles faziam isso com as pessoas que se rebelavam, que não aceitavam, enfim. E dependendo de por onde essa estaca passasse, se acertasse algum órgão vital, a pessoa morreria imediatamente. Mas se não acertasse, ela poderia ficar agonizando por 24, 48, até 72 horas. E eles deixavam ali como um troféu. Pessoas que se rebelassem e traíssem ou resistissem à invasão deles, eles furavam os olhos, cortavam o nariz, a língua. Eles eram conhecidos por serem bastante violentos. Imagine você ser chamado pelo Senhor para pregar o evangelho na cidade desse povo. Pois é, não é uma tarefa fácil, né? Inclusive, teve alguns acadêmicos que achavam que a desobediência de Jonas tinha a ver com o medo por causa da violência deles, entenderam? Tipo, como é que eu vou chegar lá para dizer que está todo mundo errado? Se eles estão famosos, eles são famosos por massacrar quem discorda deles. Então, quem é louco de entrar numa cidade dessa, né? Mas a gente vai ver, eu não vou revelar as cenas dos próximos episódios, né? O próprio profeta vai dizer a verdadeira razão da fuga dele. Mas o fato é que, neste momento, o primeiro milagre aconteceu. Não sei se vocês perceberam. Às vezes a gente foca muito na vida do ímpio, né? Aquele ímpio perdido que está no mundo. Mas, gente, o livro de Jonas, ele é tão rico que ele trabalha os dois lados da moeda. Não sei se vocês estão percebendo. À medida que Deus vai tratando
o seu povo, ele alcança o ímpio. Vocês perceberam isso? No capítulo 1, Deus teve que tratar Jonas mandando uma tempestade. Lembra da busca e apreensão? Né? Deus mandou uma tempestade, o cabo vento, o sargento mar, não é isso? A viatura foi o peixe, para ir atrás de quem? De acordo com a lei, na linguagem da gente hoje, de um profeta fujão, delinquente, né? Desobediente da lei. Mas à medida que Deus fez isso, ele usou a situação, e quem foi beneficiado, gente? Os marinheiros que acreditavam em outros deuses, viram o poder de Deus. A Bíblia diz que eles temeram, obedeceram. E o que é que Jonas quis dizer com o final daquele episódio? Aqueles homens conheceram o Senhor e foram salvos. Não só da tempestade, mas eles foram salvos porque eles conheceram o Senhor. Olha que interessante. Então, desde o primeiro capítulo, Jonas está querendo mostrar um fenômeno que parece se arrastar na história. Deus trata o seu povo e usa o seu povo para levar a salvação, gente. Olha que interessante. E depois que Jonas foi para a barriga do peixe, o que é que acontece? Ele finalmente clama ao Senhor, né? O Senhor leva ele de novo para a terra, né? Firme. E agora, a palavra, veja que interessante, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Tem algumas lições aqui, tá certo? Primeiro que ele teve que enfatizar que a palavra teve que vir de novo. Depois de uma lição dessa, o que é que a gente esperava, né? É que Jonas fosse direto para Nínive, né? Mas o que está sendo colocado aqui é que a palavra do Senhor precisou vir a Jonas pela segunda vez. E é como se fosse assim, um recomeço do livro, tá certo? A mesma cena de novo. E se você observar, o versículo 1 e 2 é um reprise da primeira cena da nossa história. Perceberam isso? Olha o versículo 1 do livro. Jonas 1:1 diz assim, ó, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa, não é isso? Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Agora o capítulo 3 está começando como? A palavra do Senhor veio de novo para Jonas. Veio pela segunda vez. Gente, quantas vezes a gente tem que ouvir a palavra do Senhor, né? Como nós somos, às vezes, na nossa caminhada de fé, cabeça dura, né? Como nós somos teimosos, como nós insistimos, às vezes, em posturas, em escolhas, em práticas, em amizades, em relacionamentos, em perfis, enfim, em tantas coisas que a gente sabe que o nosso Deus é prova e a gente é alertado pelo Senhor, seja pela palavra, seja por um pai, por uma mãe, por um esposo, por uma esposa. E a palavra do Senhor nunca deixa de vir até o seu povo. Trazendo o quê? A vontade de Deus para a nossa vida. E mais uma vez, Deus chega para Jonas e diz o quê? Jonas, eu ainda continuo com a missão para a sua vida, viu? Não adianta correr. O Senhor é soberano. A sua vontade será realizada. Amém? Amém? Gente, isso, na verdade, isso que parece algo, poxa, ruim, não. A gente tem que glorificar a Deus porque isso está acontecendo. Porque esse padrão se repete para nós. Isso é uma garantia para nós. Olha que interessante. Apesar de nós sermos desobedientes, o Senhor cuida da gente. O Senhor vai disciplinar quando for necessário. O Senhor não vai deixar faltar a orientação, não vai deixar faltar o ensino. Olhe para o seu passado. Faça uma reflexão da sua vida. Independente da idade que você tenha, você é adolescente, você é jovem, você é adulto, o Senhor nunca deixou faltar orientação na sua vida. Seja aqui na igreja, seja através de uma pessoa que você sabe que teme ao Senhor e sempre lhe aconselhou, o Senhor tem misericórdia de nós. E nesse caso aqui, Jonas tem um privilégio, né, ter esse contato direto com o Senhor, e a palavra do Senhor vai a Jonas pela segunda vez. Os versículos 1 e 2 traz esse encontro de novo, trazendo essa ordem, né? Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. A partir daí, gente, algo novo acontece, né? E a gente vai ver a diferença entre desobedecer e obedecer. Essa é a grande questão desse capítulo 3. No capítulo 1, a gente viu a palavra do Senhor indo a Jonas, e ele desobedecendo, e a consequência disso, que não foi nada boa.
No capítulo 3, o profeta resolve fazer o quê? Obedecer ao Senhor. Então olha o que está no texto. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. O resultado desse chamado agora muda, né? E o 3 vai dizer, o 3 e o 4, na verdade, vão dizer que Jonas obedece, não é isso? Olha que interessante. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para o lugar que ele não queria ir. A gente, em hermenêutica, aprende a entender o que o autor está tentando ensinar, contando a história. Então, junte as peças. Jonas queria ir para Nínive. Ele fugiu e quase morreu, porque ele preferia, aliás, morrer do que ir para lá. E sabe o que Jonas está dizendo? Não teve jeito. Eu obedeci. E tive que ir para o lugar, o último lugar que eu queria ir na minha vida. Era para a cidade daqueles camaradas lá. Meus irmãos, nem sempre a vontade do Senhor vai ser a nossa. Mas uma certeza a gente precisa ter. Não há nada melhor do que obedecer à vontade do nosso Deus. Esse padrão foi ensinado em Gênesis 3, lembra? A serpente, ela sempre foi especialista nisso. Em pegar o que não é a vontade do Senhor em nossas vidas e pintar como se fosse um parque de diversões. Perceberam isso? Come, né? Quem disse que não era para comer? Não é bem assim não. O fruto é bonito. Olha como é suculento, não é isso? Se você comer, você ainda vai ter esses benefícios. Não é assim que acontece? Independente, todos nós aqui enfrentamos isso constantemente em nossas vidas. A vontade do Senhor em nossos corações versus o reino das trevas tentando minar a nossa caminhada com o Senhor. Mas o que é que a gente está aprendendo aqui, gente? Por mais dura que seja, por mais difícil que seja, por mais trabalhosa, dolorosa, lenta, seja lá qual for a consequência, o preço de você obedecer à vontade de Deus, sempre será o melhor. E aí Jonas finalmente, depois de uma lição muito pesada, né, bem a lá nosso comportamento, depois de levar uma disciplina pesada, ele percebe que precisa obedecer, necessita obedecer, e finalmente ele obedece à palavra do Senhor e vai para onde ele não queria ir. Era uma cidade muito grande e eram necessários 3 dias para percorrê-la. Olha que interessante. Aqui vai ter até um debate teológico a respeito desse fenômeno aqui. Porque o que acontece? Jonas está dizendo que para fazer a viagem missionária, tinha que ser sexta, sábado e domingo. Tá certo? Assim, não invente de marcar a viagem missionária no domingo, não, que um dia não dá para fazer. Marca com o pessoal da igreja para chegar lá na cidade sexta-feira. Tá certo? Pega uma sexta-feira que seja um feriado e vai lá para Nínive, prega sexta, sábado e domingo, porque a cidade é grande. Alguns vão dizer é importante. Enfim, o fato é que em seguida, o que é que acontece? Jonas vai, entra na cidade e faz o que, gente? Ele completa a viagem missionária em um dia. E vocês viram a mensagem que ele pregou? Veja só. Para quem ele vai pregar? Você dizer que os camaradas estavam errados, já era uma loucura, né? Olha a mensagem de Jonas. Jonas entrou na cidade dos caras, na casa dos caras, para dizer o quê? Olha, vocês tudinho aí, em 40 dias, ó. Eu acho que no coração de Jonas foi a melhor mensagem que ele pregou na vida dele, né? Em 40 dias, vocês aqui tudinho vão ser destruídos. Olha que interessante. Um dia, gente. E aí tudo bem. Os estudiosos vão dizer assim, veja só, preste atenção. Ele pregou em um dia porque ele fez mal feito. Os outros vão dizer assim, não, veja só, ele precisou pregar em um dia porque a palavra de Deus é poderosa, meu amigo.
Parem para pensar. Adianta ficar brigando para saber isso aí? Os dois pontos apontam para o mesmo valor. Que valor é? Poder da palavra do Senhor. A palavra do Senhor pegou um servo desobediente, fez ele mudar o pensamento dele, né? A atitude dele, ir para o lugar que ele não queria ir. E agora fazer a missão, que era para fazer em 3, ele fez só em 1. E mesmo que fez de má vontade, ele não conseguiu falir o poder da palavra do Senhor. Você tem noção do que está acontecendo aqui? Mesmo que seja má vontade, ou se ele conseguiu treinar, né, para fazer uma maratona e conseguiu fazer rápido, né? Ele é um exímio pregador, enfim. Gente, o que está acontecendo aqui é que a informação que foi dada é que o que era para ter sido feito em 3, completou-se com êxito em 1. Então, nós como povo de Deus, nunca podemos esquecer que a palavra do Senhor, ela é poderosa. E outra coisa, independente da nossa situação, nós precisamos dela na nossa vida. Você não precisa de conselho de ímpio. Você não precisa de influência de quem não crê no Senhor Jesus. Você não precisa seguir todos esses perfis aí, que é aceito por todo mundo, mas a orientação que você sabe não está compatível com o que você crê, o que deveria crer. A única coisa que nos sustenta na nossa existência é a misericórdia de Deus através da sua palavra. Jonas resolveu obedecer à palavra do Senhor. E o preço foi caro. Cuidado, né? Porque tem muita gente pregando um evangelho que dá a impressão de que você ouve a palavra do Senhor, vem para aqui para a igreja, ouve a pregação, e se você simplesmente disser, ô Senhor, eu aceito, vai estar tudo certo. Não, não é assim não, viu, meu amigo? A gente está vendo aqui que a dinâmica é complicada mesmo, porque o nosso coração é como? É mau. Nunca se esqueçam de Romanos 3:23. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. O Senhor, em sua misericórdia, que nos sustenta e nos guia através da sua palavra. Pelo poder do seu Santo Espírito. Essa é a lógica, inclusive, do livro de Atos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. É uma evolução geográfica. Chegou em Gravatá. Então, como é que essa palavra consegue chegar aqui com tanta perseguição, matando o crente, o povo querendo destruir o evangelho, perseguindo o evangelho? Não tem explicação para isso, gente. Existe um poder supremo fazendo a igreja do Senhor Jesus avançar. Sempre foi assim. E digo mais, se você hoje está com a vida distante do Senhor Jesus, não adianta. Se o Senhor tem plano na sua vida, pode correr para onde for, meu amigo. Ele vai lhe alcançar. Aliás, se você veio aqui hoje à noite, o Senhor quer falar ao seu coração. Então, o fato é que Jonas foi e ele prega uma pregação que indigesta, né? Olha o conteúdo da pregação de Jonas. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Imagine que talvez, né, Jonas, depois dessa pregação, ele até agora não revelou, né? Como está o seu coração, né? E isso que vai ser assustador. Mas o fato é que depois que Jonas pregou, gente, se ele realmente ainda tinha algum ressentimento com os ninivitas, o pacote de raiva de Jonas vai agora. Se ele foi com o coração do Senhor Jesus, ele vai ter uma grande alegria. Se não, ele vai ter uma grande decepção. Concorda? O fato é que, vocês viram o que aconteceu no versículo 5? Olha o resultado da viagem missionária. Olha a primeira frase. Os ninivitas creram em Deus. Você tem noção do que é Deus te mandar visitar seu inimigo e falar para ele que a condenação dele está decretada? E depois que você fala isso, talvez você crente que ele não vai crer, e ele começa a chorar na sua frente. Foi o que aconteceu. Os ninivitas botaram a mão na cabeça e disseram: meu Deus. Gente, isso é um milagre.
Quantos ninivitas foram alcançados nesse auditório? Não é isso? Quantas e quantas vezes a palavra do Senhor tem que nos alcançar realmente, todos os momentos de nossa vida, matando os ninivitas que tem dentro de nós, né? Matando a nossa natureza pecaminosa, a nossa tendência para o mal, para o pecado. A palavra do Senhor, pregada pelo povo de Deus, levou transformação para uma cidade inteira. E vocês viram o que eles fizeram? Olhe não só o sentimento deles, mas ele vai dizer a atitude deles, porque uma coisa é você sentir e ficar quieto, né? O que é que eles estão dizendo? Eu estou crendo. E eles vão mudar o comportamento deles, vão dizer assim, Senhor, eu estou crendo mesmo. Olha o que ele vai dizer. Perceba, na segunda metade do versículo 5, ele diz, os ninivitas fizeram o quê? Creram em Deus, proclamaram um jejum. Todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Gente, isso era uma prática antiga. E tinha a ver com o quê? A gente viu isso, inclusive, no Novo Testamento. Ainda estava em uso, né? Normalmente, quando as pessoas decretavam um jejum naquela época, ou elas estavam muito tristes, enlutadas, ou era um exercício espiritual, ou, no caso aqui, dor profunda na alma, porque estava percebendo que está perdido e errado. O que é que eles fizeram? Eles confessaram com a boca e agiram. Decretaram um jejum. Vestiram-se de pano dizendo, meu Senhor, eu estou perdido. Sabe o que o Senhor deseja de nós? Mudança de pensamento. Mudança de atitude. A pregação da palavra, gente, toda vez que você vier para a igreja, a palavra não é pregada? Você já viu um culto sem pregação? Já viu algum culto sem pregação? Se você for para a igreja, tiver um culto, se chamar, né? Se for outra programação, não. Mas se disser assim, ó, é um culto, e não tiver pregação da palavra, não vou te lá mais não. Culto ao Senhor Jesus é marcado pelo ensino da palavra do Senhor. O povo de Deus precisa caminhar pela palavra do Senhor. O povo de Deus foi projetado para existir ouvindo a palavra de quem? Do Senhor. Sabe o que se espera depois que prega a palavra? Isso que aconteceu aqui. Quando a gente ouve a palavra do Senhor, é impossível a gente não ter desafios em nossa vida, concorda? Com tanto de aplicação que tem nesse capítulo aqui, eu duvido que eu e você se dê o luxo de sair daqui sem nenhum desafio. Você talvez tenha que revisar seu momento de oração, sua devocional, a importância que você está dando à palavra de Deus na sua vida, concorda? Você talvez tenha que revisar quais os pregadores que vocês estão ouvindo, não é isso? Porque um dos grandes problemas hoje da igreja também é isso, né? Ouve aqui, mas desouve lá fora na internet. Pelos os que têm multidões de seguidores, que muitas vezes estão cheios de seguidor porque falam que o povo quer ouvir. E o povo está enfiado no pecado. Então, se está falando que o povo pecador quer ouvir, então não está pregando a palavra, porque Deus não passa pano. Vocês estão entendendo? Eu duvido, meus irmãos, que a gente saia daqui hoje sem nenhum desafio para a nossa vida. É impossível. A palavra do Senhor foi a Jonas, a palavra do Senhor vai ao seu povo, vai à sua igreja, vai aos seus servos e servas. Sempre foi. Então, eu preciso me perguntar hoje, eu estou ouvindo a voz de Deus na minha vida? Eu estou buscando a voz de Deus na minha vida? Eu estou, melhor ainda, olha, lembra que eu falei dos dois lados? Eu estou falando, a palavra indo para alcançar alguém, né? Mas veja, a gente já deveria, na verdade, quem está aqui que é cristão, já aceitou a Jesus, é membro da igreja, deveria estar preocupado, a pergunta deveria ser outra, na verdade, deveria ser assim, eu estou levando a palavra do Senhor para quem está perto de mim e não conhece o Senhor Jesus? Porque é isso que se espera de um crente também. Vocês estão entendendo? O fato é, meus irmãos, é impossível a gente sair hoje daqui sem nenhum desafio. Do Senhor vem a salvação. Do Senhor vem a salvação. O fato é que a salvação dos ninivitas veio de que forma? Um servo do Senhor foi para lá para pregar a sua palavra. Esse modelo mudou? Portanto, vão e façam
discípulos de todas as nações. A ordem é a mesma. Quem é cristão tem que pregar, tem que testemunhar, tem que evangelizar. Infelizmente, muitas pessoas são conhecidas em seus trabalhos e em escolas pelos escândalos que promovem, mesmo sendo cristãs. Nós precisamos voltar para a vontade do Senhor Jesus. Nós precisamos permitir que a palavra transforme a nossa vida. Deixe que o Senhor Jesus opere em sua vida, ouça a palavra dele. E em seguida ele vai te usar para levar a palavra dele para outras pessoas, gente. Olha o que está em jogo aqui, é muita coisa. Quantas e quantas pessoas vivendo nas trevas. O Senhor Jesus não vai enviar anjo, não. Somos nós, a igreja. O fato é que Jonas, depois de passar por todo aquele problema, finalmente resolve obedecer, levou fielmente a palavra do Senhor, que era uma palavra de condenação, e isso é muito importante falar sobre isso também, porque muitas vezes a gente está em meios que a gente tem a palavra do Senhor, a gente tem o evangelho, mas a gente sabe muito bem que se a gente for falar o evangelho, a gente vai ser o quê? Na linguagem de hoje, cancelado, né? O evangelho é sempre indigesto. O evangelho é a grande contracultura. Ela vai de encontro a todo o pensamento mundano. E muitas vezes a gente abre mão de ter um testemunho do evangelho, de falar o que realmente o Senhor gostaria que fosse falado naquele momento, naquela roda, naquele grupo. E às vezes a gente se deixa até influenciar pelaquela roda. O que é que diz no Salmo 1? Bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite a palavra do Senhor. Nós não somos o mundo. Entendeu agora porque você ouviu sua mãe dizer, e ainda ouve quem for adolescente aí, criança, você ouve sua mãe dizer constantemente, você não é todo mundo. Né? Mãe, mas todo mundo. Você não é todo mundo. Está vendo? O você não é todo mundo da sua mãe tem base teológica. Então, da próxima vez que ela falar, você dê glória a Deus e obedeça. Não é isso? Quem gosta é a mãe, né? Quando o pastor dessa. Os pais também, né? Mas enfim, meus irmãos, olha o que está acontecendo aqui. Os ninivitas creram. Olha que interessante. Um servo do Senhor veio, pregou a palavra do Senhor, que foi uma palavra que era contra o que eles pensavam e faziam na época. Os ninivitas creram e mudaram o que estavam fazendo, meus irmãos. Isso é arrependimento. Sabe o que essa descrição aí está dizendo? Os ninivitas creram, se converteram, se arrependeram mesmo. Você sabe qual é o sentido da palavra arrependimento no Novo Testamento? Eu até costumo dizer que a gente, aqui no Brasil, né, no português, a gente traduziu o termo lá por arrependimento. Mas o sentido da palavra arrependimento na nossa cultura, ela tem um fator que diminui o verdadeiro sentido da palavra que foi usada lá. A palavra que foi usada lá é metanoia. Mudança de pensamento. Você tem noção? Porque arrependimento é tipo, na nossa cultura é mais assim, né? Fiz uma besteira, aí, eita, me arrependi. Não é isso? Não. O sentido de arrependimento, a palavra que foi usada no Novo Testamento é tipo assim, ó. Você passou a sua vida toda, praticamente, desde os 9 anos de idade, pastor, que eu fumo maconha. Você está entendendo? Eu era avião do meu pai, eu trazia droga para dentro da minha casa. Aí chega o evangelho e diz o quê? Pare. Se essa pessoa sai dali e diz, meu Senhor, para de comer, veste pano de saco, diga, eu preciso dar vontade do Senhor na minha vida. Eu estou com vontade, mas eu não quero isso. Você está entendendo? Teve gente que via droga e não conseguia segurar as necessidades fisiológicas. Você tem noção do poder da droga na vida dessa pessoa? Depois de um período de abstinência, quando viu a droga, fez as necessidades na hora, no meio da rua. Sabe o que é arrependimento na Bíblia? É metanoia, ou seja lá o que o pecado fez na sua mente, mude agora. E quem vai fazer isso não é você sozinho, é o Espírito Santo. Você tem noção do que é isso? Não é fácil. Não foi fácil para os ninivitas mudarem não, minha gente.
É muita dor quando o Senhor Jesus diz assim, vocês estão errados, se arrependam. A gente sabe. Tem coisa que a gente carrega o resto da vida, que foi construída na nossa infância. A psicologia, a psiquiatria vai mostrar isso. Nós éramos para ser formados à imagem e semelhança de Deus, num processo perfeito dentro da família. Mas o pecado veio e destruiu tudo. Tem criança, tem adolescente que não tem nem lembrança do pai. Você está entendendo? O pecado não perdoou, veio para destruir tudo. Imagina na vida adulta, independente da sua imagem de pai, Deus dizia assim, eu sou o seu pai. Mas o meu pai para mim foi uma coisa horrível. Metanoia. Mude o seu pensamento. Conheça a verdade e ela vai te libertar. Os ninivitas ouviram a palavra do Senhor, conheceram a verdade. E agora eles estão dizendo o quê? Senhor, de ti preciso. Vocês conhecem aquela música? Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais de ti preciso. Meu defensor, meu salvador, me ajude, eu preciso. Eu não tenho condição sozinho. E aí sabe o que é interessante? No versículo 5 mostra que o resultado da viagem missionária de Jonas na população. Mas vocês viram o que aconteceu no versículo 6? Olhe, abre a sua Bíblia, vá lá para o versículo 6 e veja o resultado. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, pausa, desculpe ter que interromper, mas é muito importante aqui. Sabe o que aconteceu aqui? Uma igreja saudável. Os ninivitas já aprenderam a lição. Quem é alcançado tem que sair para alcançar, minha gente. Você está entendendo? Imagine se a gente levasse a sério isso. Vocês iam ter problema nessa igreja, não ia ter não? Porque está quase lotada. Não é não? Se cada um dissesse assim, não é possível que não tenha uma pessoa no seu convívio pessoal que o Senhor quer alcançar. Aí vai ser o irmão Severino que vai ter que ir lá para o seu trabalho pregar. Você está entendendo? O que é que está acontecendo aqui? Quem pregou foi quem? Jonas. Jonas foi embora já, minha gente. O que é que aconteceu? Quando as notícias de tudo que estava acontecendo, chegou aonde? Chegou no Planalto, chegou em Brasília, vocês estão entendendo? Chegou na autoridade máxima do país lá. O rei de Nínive, o que é que aconteceu? Ele creu também. Qual é o recado que Jonas está dando aqui, gente? Qual é o recado? Não tem limite para a palavra do Senhor, mas tem outro recado também. Vamos admitir. Vocês lembram que ele disse assim, quando ele abriu a história, ele disse assim, eu sou Jonas, filho de Amitai. Lembrou disso? Quando ele disse assim, eu sou Jonas, filho de Amitai, ele está dizendo assim, eu não sou qualquer Jonas, tá certo? Eu sou Jonas da época de Jeroboão II. Vocês lembram daquele rei que a gente tinha? Ou tem, né? Porque ele escreve para o povo da época. Vocês sabem como o nosso rei está, né? Nosso rei só promove o quê? Pecado, idolatria, imoralidade, devassidão. Está nem aí para a palavra do Senhor. Quando Jonas contou esse testemunho, que disse assim, ó, fui lá correndo, preguei só o juízo e fui-me embora. O povo se arrependeu. E o rei deles, sabe aquele que mandava todo mundo matar? Ele está lá arrependido, em cima de pano de saco, também chorando. E o nosso povo continua em pecado. E o nosso rei continua negando o nosso Criador. Você tem noção do peso desse testemunho? O povo hebreu, quando lê esse texto aqui, eles... Como é que pode um negócio desse? O rei de Nínive se levantou do trono, tirou o manto real. Gente, você tem noção do que está acontecendo? Eu estou saindo do trono, eu estou tirando o manto, eu estou me desfazendo de quê? De toda a glória e poder, do que significa aquele poder que eu tenho. Estou dizendo assim, eu não sou nada. Você pode achar que tem alguma coisa, você pode achar que pode conquistar alguma coisa, você pode se vangloriar do seu conhecimento, do seu emprego, dos seus bens, do seu dinheiro. Isso não vale nada. Tem um cantor gospel, eu gosto muito de uma música dele, que ele diz assim,
É porque eu lembro só a frase final. Ele falando de dinheiro, ele fala assim: não adianta pôr no bolso do terno, eles não aceitam isso lá no inferno. Nada. Isso não vale nada. Depois da morte, o mais rico do cemitério vai estar igual ao mais pobre. Porque, na verdade, todos nós somos iguais. Criaturas pecadoras diante de um Deus todo santo e poderoso. Sabe o que aconteceu com o rei? O rei foi esperto. Rapaz, esse negócio aqui não vale nada mesmo não. Deixa eu abrir mão disso. Meu irmão, o rei está abrindo mão do manto, da coroa. Por que a gente tem tanta dificuldade de abrir mão do que o Senhor quer que a gente abra mão? E às vezes nem é algo palpável, já percebeu? É uma vaidade, é um orgulho. O rei abriu mão. O rei o rei levantou-se do trono. Jonas se levantou para correr, lembram? Ele se levanta do trono para quê? Para tirar o manto real. Ele se levanta do trono para vestir-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. O processo foi completo. Ele está gritando, dizendo assim: eu estou arrependido, eu não tenho valor nenhum. Me perdoa, Senhor, eu errei mesmo. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto. O que é que o rei fez em seguida? Isso aqui é muito interessante também. Sabe por quê? O que é que Deus está dizendo? Onde o Senhor te colocou, Ele vai te usar. Amém? Se você é porteiro, Deus vai te usar onde? Na portaria. Se você é coveiro, Deus vai te usar onde? Cemitério, meu irmão. O Senhor vai te usar onde você estiver. Então, se eu sou rei, eu conheci o Senhor Jesus agora eu vou reinar como? Como crente. O que é que ele fez? Chama aí os nobres, faz a assembleia aqui, decreto. Anote aí, o que foi, meu rei? Decreto do rei, olha o que está escrito no versículo 7. Por decreto do rei de seus nobres. Não obedeça não, viu? Ele se converteu, né? Mas vai que ele tem uma recaída, né? Se alguém desobedece. Não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. O que é que ele está decretando? Agora, o arrependimento do coração é lei nacional. Obedeçam. Vocês estão entendendo a lógica aqui? Eu, como rei, estou fazendo uso da minha atribuição para promover o arrependimento. Isso é uma etapa para o rei da época. Ele está dizendo o que para o rei da tribo do norte? Você deveria promover arrependimento, você deveria promover o conhecimento da vontade de Deus. Você só está sentado nessa cadeira porque Deus permitiu. Não há autoridade instituída por Deus que não esteja lá sem Ele permitir. Não cai uma folha se Deus não quiser. Como é que você está aí para fazer uma coisa feia dessa? O rei de Nínive fez o quê? Não é permitido nenhum homem animal, ou seja, todo mundo agora vai ficar de jejum. Nem comer e nem beber. E o jejum foi jejum de com força, viu? Cubram-se de pano de saco, homens e animais, todos clamem a Deus com todas as forças. Deixem os maus caminhos e o que, gente? Deixe os seus maus caminhos. Gente, essa notícia aqui, ela nos persegue até hoje. O Evangelho diz o que para a gente todo dia? Para nossa felicidade, esse decreto precisa nos perseguir até hoje. Deixe os seus... Nós somos uma máquina de pecado, minha gente. Mas a gente nunca pode esquecer que a vontade de Deus para a nossa vida é sempre o quê? Deixe os seus maus caminhos. Deixem os seus maus caminhos. Quais são os nossos maus caminhos hoje? Seja lá qual for, precisamos deixar. Seja lá qual for.
a gente tinha que sair daqui para ir para casa, decretar jejum, botar pano de saco e botar o joelho no pó, a cara no pó. Eu não estou dizendo para você fazer isso. Eu estou dizendo que, figurativamente falando, a gente tinha que fazer o quê? Atitudes de arrependimento. A gente tem que sair daqui para vasculhar a nossa vida e saber o que é que está errado. Se é uma amizade que tem aparência de mal, eu vou me limitar em relação a essa amizade. Se é algum colega de trabalho que está minando o relacionamento meu com a minha esposa, eu vou limitar isso também. Se eu estou tendo falta de compromisso com a palavra do Senhor, o que é que eu preciso fazer para buscar mais essa palavra na minha vida? Eu estou vendo que eu preciso levar mais o ensino para dentro da minha casa, então como é que eu vou fazer isso nas refeições, no horário que está todo mundo em casa, como pai, como mãe? Vocês estão entendendo? A gente tem que sair daqui para fazer o quê? Senhor, eu estou aqui para te obedecer. Mudem os seus, deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez, olha a esperança do rei aqui, né? Talvez Deus se arrependa, abandone sua ira e não sejamos mais o quê? Destruídos. Isso é a maravilha do relato bíblico. Como é que encerra o nosso episódio, gente? Olha o versículo 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu, como tinha ameaçado. Amém. Ele manda a palavra que promove arrependimento. Ele promove arrependimento. A gente responde com as nossas ações, comprovando que Ele está em nossa vida. E Ele nos livra da condenação. O Senhor é misericordioso. Só um apontamento, porque algumas pessoas vão entrar em parafuso quando leem aqui, Deus se arrependeu, né? Eu expliquei, não expliquei? A palavra arrependimento aqui é um termo usado no português, tá certo? O original não tem esse sentido que a gente tem aqui de arrependimento. E tem outra questão em jogo aqui, que é o seguinte, Deus quando deu a lei para esse povo aqui, Ele disse o quê? Vocês lembram? Depois lê em casa, Deuteronômio 28. Ele diz assim, se vocês obedecerem, bênção em casa, nos filhos, na feira, no emprego, na faculdade. Aí lá para o versículo 16, se eu não me engano, ele diz assim, agora se não obedecerem, maldição em casa, nos filhos, na feira, no emprego e na faculdade. Daí por diante, toda vez que o povo de Deus ouve a voz do Senhor, abandona seus maus caminhos, se arrepende e abandona os maus caminhos, Deus vai bênção. Quando ele se desvia, Deus faz o quê? Deus amaldiçoa? Não. Deus é misericordioso, minha gente. Deus faz o quê? Prega aí alguém para eles. Avisa eles que eles estão indo para a morte. Aí quando a gente ouve, se a gente se arrepende, ele diz o quê? Pronto, agora eu me arrependi, viu? Vocês estão entendendo? Ele muda o modo, porque é um contrato. Obedeceu, bênção, desobedeceu, maldição. Aqui mudou o comportamento, a desobediência virou obediência. Então Deus agora muda para o modo bênção. Entendeu a lógica? Então quando você lê na Bíblia, Deus se arrependeu, é essa a lógica. Tá certo? Então olha que interessante. O Senhor levou o seu servo para pregar a sua palavra para os ímpios. E a sua palavra promoveu o quê? Arrependimento e salvação. A salvação vem do Senhor. E se você parar para observar, esse mesmo modelo, ele se repete em Cristo. O início do ministério de Jesus no Evangelho de Mateus, versículo 4, o que é que tem dizendo? Capítulo 4, versículo 17. Quando ele entra em cena, abrindo o seu ministério, olha o que Jesus diz, minha gente. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está... O que é que ele está dizendo? Só entra nesse reino quem passou por esse processo. Aí você vai para a igreja, Atos, Pedro, primeira pregação, vocês lembram disso? Atos 2, abra lá sua Bíblia, em Atos 2. Depois de Pedro dizer, olha, vocês crucificaram
Jesus, que é o Senhor, o Cristo. Quando ouviram isso, o povo judeu ficou desesperado. Sabe os ninivitas, quando ouviram a denúncia de Jonas, perceberam o mesmo modo acontecendo aqui, um servo do Senhor levando a palavra, tem que promover o que no seu coração a palavra do Senhor? Se você está errado, desespero mesmo, porque você não pode ficar longe do Senhor. E sabe o que eles fazem em seguida? Olha o versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, perguntaram a Pedro e aos outros: irmãos, o que é que eu preciso fazer? Gente, os ninivitas não tiveram nem esse privilégio aqui, porque Jonas já tinha ido embora. O que é que eu preciso fazer? Olha a resposta de Pedro, gente. Versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de pecados. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Mudem o pensamento de vocês. Mudem o pensamento de vocês. A salvação vem do Senhor. Sua palavra gera arrependimento que nos leva à salvação. Amém? A salvação só vem do Senhor. E a gente a conhece pela pregação do Evangelho, que promoverá sempre em nossas vidas arrependimento e salvação. Vamos ficar de pé?